Bem-vindos, pessoal, a mais um podcast NLA. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a forma de identificar, ou modelos, de identificar fornecedores críticos para as empresas. Então, nós estamos aqui novamente com dois super especialistas para falar sobre isso, que é a Suedma Oliveira, graduada em Administração de Empresas com especialização em Gestão Estratégica de Pessoas, e atualmente ela é responsável pela operação de gestão de terceirização e fornecedores na Leve. E estamos com o André Gurgel, que é também graduado em Engenharia Mecânica, com mais de 30 anos de experiência em compras e atualmente é líder do Procurement Club. Suedma, André, muito bem-vindos novamente ao nosso podcast. Eu já vou entrar na pergunta do André. André, na realidade, essa questão de criticidade de fornecedores e forma de você talvez balancear um pouco recursos, investimentos nessa iniciativa de homologação ou gestão desses fornecedores é sempre um ponto que as empresas questionam, né? Você consegue dar para a gente algumas dicas, algumas indicações de boas práticas para isso? Olá, Walter, obrigado pela pergunta. Olá, Suedma. Bom, Walter, vamos lá, né? Você falou uma coisa que eu acho muito importante, que você monitorar, né, fornecedores, isso gera um custo, né? Então, você ter um monitoramento constante, periódico, com o mesmo nível de rigor para toda a base de fornecedores, isso gera um esforço grande e caro para as empresas, né? Principalmente aquelas empresas que têm uma base muito larga de fornecedores, né? Então, assim, com melhor prática, as empresas estruturam a base, onde eles segmentam a base dentro do panorama dos mais críticos até os menos críticos, e essa avaliação dos fornecedores, essa homologação, ela também muda em função da onde esse fornecedor está encaixado, tá? Então, assim, falando aqui dos mais críticos, né, nesse quadrante, vamos dizer assim, que as empresas que caem nesse quadrante são mais vigiadas, são mais olhadas, são mais investigadas, por questões óbvias, né? Assim, falando de algumas boas práticas, pelo menos de algumas empresas que eu vejo, que em gestão de risco, não em gestão de fornecedor, mas em gestão de risco, é que esse capítulo fornecedores dentro da gestão de risco das empresas, muitas vezes é acompanhado por altos executivos da companhia, né? Esses alarmes, eventualmente, que fornecedores que caem nesse canal aí de crítico, quando eles alarmam em algum ponto, eventualmente isso tem que ser reportado para um comitê, eventualmente até para o próprio conselho, caso a empresa tenha aquele risco que aquele fornecedor está trazendo para o negócio. Então, assim, riscos operacionais, riscos de imagem, riscos importantes que um determinado grupo de fornecedores que estão diretamente ligados ao negócio oferecem, em muitas empresas eles são, de fato, olhados pela alta gestão para efeitos de mitigação de risco. Assim, só lembrando alguns cases, a gente teve, no ponto de vista de imagem, né, alguns fornecedores que, quando deram um problema, expuseram a imagem do contratante, não do fornecedor. Então, se existe um problema, eventualmente, com o fornecedor, por exemplo, da Petrobras, é o nome da Petrobras que vai para a mídia, nem sempre do fornecedor. Tivemos casos aí complexos aí de trabalho escravo, por exemplo, envolvendo algumas empresas da indústria da moda, que o nome do contratante que foi parar na mídia. Então, assim, é importante monitorar os fornecedores, porém os mais críticos eles são monitorados com mais, em geral, com boa prática, com mais rigor, mais frequência, e quando tem um problema eles são alarmados por um nível mais alto da gestão executiva da companhia. Excelente, André. Agora, me diz uma coisa, quando você fala fornecedor crítico, como que ele é escolhido como crítico? É ele que é crítico? Como que é isso? Assim, existem alguns modelos, né? A gente depois pode falar um pouco mais de como construir a matriz de risco, mas, em geral, como boa prática, eu entendo que não é o fornecedor que é crítico, mas sim a categoria de fornecimento que ele está entregando que é crítico. Ou seja, todo fornecedor que cair naquela categoria, se a categoria for crítica, ele vai passar pelo mesmo processo de análise, avaliação e acompanhamento. Se ele sair daquela categoria, ele deixa de sair, ele sai daquele radar de acompanhamento. Isso, por efeito de processo, na minha opinião, a melhor prática. Porque você já pré-define quem que você vai olhar com mais rigor. Ou seja, caiu naquela categoria, você já aplica todo aquele processo rigoroso de avaliação e acompanhamento e reomologação. Então, a minha sugestão é que seja feita por categoria, o carimbo, né, de crítico seja categoria crítica e não fornecedor crítico. Puxa, é uma dica importantíssima, muito valiosa, hein, André? Obrigado aí pela essa dica,
porque faz muita diferença dentro das empresas você decidir, muitas vezes, como carimbar, né, a criticidade para um fornecedor. Então, vou agora também dar a palavra para a Suédia, para ela ajudar a gente em falar um pouquinho como isso, né, a gente pode ver do lado operacional, como operacionalizar isso, quais são os desafios, enfim. Suédia, você nos ajuda aí? Claro. Olá, Walter. Olá, Gurgel. Obrigada pelo convite. Então, vou até aproveitar o gancho do Gurgel, né? Que é importante ter claro que a criticidade do fornecedor ela é medida pela categoria do serviço ou do produto que é entregue, né? Um modelo interessante, Walter, é juntar as áreas da empresa para categorizar esses fornecedores conforme as suas ofertas, já que é a oferta do fornecedor que vai crivá-lo como crítico ou não crítico. A partir daí, com os fornecedores já categorizados, conforme sua criticidade, as análises são realizadas, por exemplo, quando o fornecedor tem mais de uma oferta, será considerado o maior grau de criticidade. Os críticos, eles são analisados com uma periodicidade menor. É possível traçar uma linha de acompanhamento caso caia a pontuação desse fornecedor. Em suma, o fornecedor crítico, ele requer uma análise mais apurada e de forma constante. Puxa, excelente. Su, são dicas muito, muito importantes aí que você está passando para a gente. Obrigado, viu? E olha, chegamos ao final de mais um podcast NLA e quero dizer que o próximo podcast a gente vai falar sobre matriz de risco, como implementar e dicas de uso. Não percam. Até a próxima, pessoal.